Olá, meu nome é Débora, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas e sou bolsista no projeto de pesquisa intitulado Estruturação, Mercantilização e Espacialização nos primeiros 10 anos da fase contemporânea da Copa do Nordeste 2013-2022. E eu fiquei responsável pelo plano de trabalho de estruturação da marca da Copa do Nordeste 2013-2022 e sua espacialização midiática sob a orientação do professor Anderson Santos. A Copa do Nordeste se tornou a maior competição da região nordestina e conquistou uma relevância a nível nacional, numa realidade que foi impulsionada através de dois fatores, dois elementos essenciais, que foram as transmissões e a identidade visual consolidada. E no projeto, o objetivo principal foi identificar a estruturação da marca regional na Copa do Nordeste de Futebol Masculino 2013 a 2022, desde as diversas mercadorias que surgiram a partir dele, as demarcações de identidade nas transmissões dos jogos, a partir do padrão técnico-estético, da narração até a parte gráfica. E assim construiu-se os seguintes objetivos específicos: fazer revisão da literatura sobre a importância da cobertura esportiva para a espacialização do futebol, a partir da noção de barreiras estético-produtivas, observar as plataformas de exibição do torneio, verificar a construção da identidade regional nordestina enquanto padrão tecnoestético e mercadológico do torneio, e esses padrões vão desde a bola, as características visuais das transmissões. Além disso, também foi um objetivo aprimorar critérios para análise de padrão tecnoestético de jogos de futebol a partir do jogo final de cada edição da Copa do Nordeste. Para observar tudo isso, foi preciso construir um embasamento teórico nesse projeto, e nessa fase inicial foi estruturada uma revisão de literatura a partir da economia política de informação, comunicação e da cultura, que é a IPC. Tudo isso sob a ótica do futebol, é claro, e com esses textos é possível entender como a identidade visual e as transmissões consolidadas na competição geram mais aficionados. Esses aficionados trazem mais empreendimentos e marcas para a competição, aumentam os investimentos e aí cria-se um processo cíclico. E para a pesquisa exploratória, né, sobre a construção da identidade visual mesmo da Copa do Nordeste, analisou-se os perfis em mídias sociais, sites e publicações científicas que analisaram torneios das edições propostas no recorte de tempo estipulado no projeto de pesquisa. Entendendo como foi feita a divulgação de momentos e bastidores do torneio, também era preciso entender mais sobre o padrão tecnoestético das transmissões, quais elementos eram usados, até porque cada competição faz uma combinação de elementos técnicos e de construção estética para criar a sua identidade visual nas exibições dos jogos. E na Copa do Nordeste, isso foi bastante explorado e também foi refinado ao longo de todos esses anos. E para entender como a transmissão foi se desenvolvendo, também foi feito um levantamento com a análise do jogo de cada edição dos anos de 2013 a 2022, de acordo com o encontro no YouTube, o jogo completo ou melhores momentos. E nessa análise foram consideradas quantidade de câmera, ângulos, direção de imagem, ou seja, para onde a câmera aponta, quantos replays de alguma ação do jogo foram feitos, como a torcida é exibida depois que a partida começa, por exemplo. E aí, por meio dessas etapas do projeto e durante as discussões, é possível entender que o futebol é uma modalidade esportiva que mobiliza uma gigantesca quantidade de torcedores apaixonados, que podem se sentir pertencentes, e aí mobilizam competições, trazem o olhar de empresas que estão interessadas nesse meio, e a transmissão permite que mais e mais pessoas sejam alcançadas, ampliam a capacidade desse ciclo, já que não é necessário ir até o estádio, se deslocar até o estádio para poder acompanhar aquele que é o seu time do coração. E por isso, para estruturar a marca da Copa do Nordeste, a transmissão foi ponto-chave. E as plataformas audiovisuais, elas precisaram ser bem estruturadas, bem construídas, também considerando as tecnologias digitais, da informação, da comunicação, a qualidade dos equipamentos precisam ser eficientes, precisam ser dinâmicos, e a transmissão precisa ter elementos artísticos e culturais que trazem uma visão única sobre a competição. E na Copa do Nordeste, teve uma ferramenta adicional que foi a narração, com o sotaque de estados diferentes do Nordeste, e que fez essa proposta de que o público conheça e também reconheça, se é da região, jargões, expressões típicas do Nordeste, como oxe, por exemplo. E a Copa do Nordeste criou símbolos como a bola, a asa branca, que remete a uma canção muito popular do Luiz Gonzaga na região nordestina, o mascote Zeca Brito,
E até o modelo da taça, que remete a outra competição, que é a Champions League, e que trouxe, inclusive, o apelido de Lampions League para a Copa do Nordeste, que também remete a uma outra figura icônica do Nordeste. E assim foi se criando esse padrão técnico-estético da competição. Mas é preciso entender que chegar nesse ponto não foi fácil, porque existem barreiras no mercado, nos mercados comunicacionais, apenas algumas pessoas controlam, alguns líderes controlam e criam padrões muito difíceis de alcançar, e para conseguir um espaço determinado no mercado fica muito complicado. E um outro ponto que também foi identificado é que as transmissões de futebol, no geral, estavam e elas permanecem muito concentradas na região sudeste. E aí gera maior público para essa área específica e deixa mais distante para as outras regiões a possibilidade de campeonatos de se destacarem. E por esses fatores, a reconstrução da Copa do Nordeste levou anos para ser realmente desenvolvida e consolidada. E ela continua se aprimorando. Ela não parou de se refinar, porque os novos públicos vão surgindo, novas tecnologias e assim também novos desafios. E através desse projeto foi possível entender que a Copa do Nordeste trouxe uma identidade visual, transmissões cheias de cores, a valorização da torcida, sua devoção para os seus clubes, alavancou a imagem de diversas cidades e da cultura do Nordeste, ainda que reforce alguns estereótipos, como o chapéu do cangaceiro, por exemplo, que não é um objeto usado pela maior parte da região. Trouxe o olhar de emissoras apaixonadas pelo futebol, e grandes empresas para uma região que tem muito para oferecer e por muito tempo não foi vista. Mas que agora tem um espaço entre os torneios consolidados do país, depois de muito esforço, de muito investimento, investimentos precisos, que aumentaram essa qualidade das transmissões, da identidade visual dessa competição, e trouxeram elementos linguísticos, artísticos e culturais extremamente importantes. Essas são as referências, e eu agradeço pela atenção.